Olá pessoal, professor Arcângelo aqui, mais uma aula, né? Direito processual penal aí, rumo à aprovação para o cargo de oficial de justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Você encontra aqui no nosso canal as playlists, então se você estiver vendo essa aula pela primeira vez, nunca assistiu nenhuma aula minha, esse é o formato aqui que nós julgamos ser mais favorável aí para que vocês estudem através do celular, do notebook, da televisão, porque você pode estudar em qualquer lugar sem ter que carregar nenhuma apostila, inclusive, né? Muito bem. Além disso, a gente analisa cada um dos artigos aqui do Código de Processo Penal que exigido pela VUNESP no concurso de oficial de justiça, tá? E olha, um recadinho, hein? O Tribunal de Justiça vai soltar edital também para oficial de justiça da capital. Não faz o menor sentido só ter do interior. Por que só soltou do interior? Porque a VUNESP tem limitação também, né, de capacidade para realizar os concursos. E o próprio tribunal tem feito isso com concurso de escrevente já há bastante tempo, separando comarca do interior e da capital. Você que está se preparando para o concurso do Tribunal de Justiça, oficial de justiça, continue estudando independente do resultado dessa prova de 15 de outubro, porque você vai aproveitar muito das matérias que nós temos aqui, como português, raciocínio lógico, leis especiais aqui, Lei 9.099, para tudo que nós temos aqui para o oficial de justiça, para o concurso da capital também, não é? Vale a pena, viu, pessoal? Financeiramente vale a pena. Na Grande São Paulo tem regiões excelentes para se trabalhar como oficial de justiça, então vale muito a pena, financeiramente inclusive, tá? Então vamos lá do questionário e sua votação, ainda sobre o Tribunal do Júri, tá? Artigo 485, claro, assistam a aula anterior para entender um pouquinho sobre o júri, tá bom? Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, que preside, né, a sessão do júri, os jurados e o Ministério Público, então o juiz, o jurado, o Ministério Público, o assistente, né, de defesa ou acusação, o querelante, que se for o caso dele ter iniciado a ação através de uma queixa-crime, o defensor, o acusado, o escrivão, que é o auxiliar do juiz, o oficial de justiça, todos eles dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Se não for numa sala especial, todas as outras pessoas que não sejam essas aqui são retiradas do salão do júri para promover, então, a votação. Parágrafo 1º. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput, que é aqui. Se você entender um pouco de processo, você vai entender que talvez você nem precise decorar. Olha só, num processo, num júri, nós temos lá o juiz, o promotor de justiça, tem os jurados, certo? Tem o réu, além, pode ter um assistente de acusação e de defesa. Se a ação foi iniciada por queixa-crime, tem o querelante e o seu advogado. Tem também o réu e seu advogado, que é o defensor, o escrivão ou escrevente, que está a serviço do juiz, o oficial de justiça e o próprio juiz. Então, se você conhece esses auxiliares da justiça, alguns deles mencionados aqui, como escrivão, oficial de justiça, se você para pensar num julgamento que precisa ter acusação, defesa, não é difícil você, numa questão, deduzir da presença dessas pessoas na votação, tá? Me parece que não é nada difícil. Não precisa ficar decorando. Você só precisa entender quem que participa do tribunal do júri e por que ele está lá. Cada um tem o seu papel. Entendendo isso, fica fácil. Parágrafo 1º. Na falta de sala especial, retira todo mundo e faz no próprio salão do júri. Segundo, o juiz-presidente, que preside, né, o júri, advertirá as partes,
ok? Acusação e defesa, de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho. É o seguinte, conselho de sentença, ele vai receber perguntas, ele vai responder sim e não. É disso que está sendo falado aqui, tá? Aqui não se está falando daquele momento em que o júri são apresentadas as alegações de ambas as partes, as réplicas, as tréplicas, ouvidas as testemunhas, ouvido o réu. Não é disso que está sendo falado. É quando essa parte já foi superada e agora vai para a votação dos quesitos. Os quesitos, o juiz vai ler, vai esclarecer todos os jurados se eles entenderam quais as perguntas que eles vão ter que responder. O juiz faz a pergunta, explica, questiona se tem alguma dúvida, não havendo dúvida, é distribuída uma cédula com a palavrinha sim e outra com a palavrinha não. E o juiz vai explicar, olha, se vocês quiserem votar assim, assim, assado, votem sim. Se vocês quiserem votar assado, blá, 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 votem não. Entenderam? Ok, entendemos. Aí passa o oficial de justiça recolhendo essas cédulas de forma que ninguém veja quem está votando sim e quem está votando não. Tá? O juiz depois vai pegar todas essas cédulas e vai verificar quem ganha. São 7 jurados. Então, por exemplo, digamos que o juiz abra e a resposta seja não, abre outro não, abre outro não, abre outro não. 4 votaram. Só pode ter no máximo 3 sims, porque são 7. Ele nem abre os outros votos, porque se ele abrir, vai saber que foi unanimidade ou não, e aí o sigilo das votações não vai ocorrer. Porque uma das coisas do tribunal do júri é a garantia do sigilo das votações, que o jurado não seja revelado por ninguém e por nenhum ato, por nada, qual foi o voto do jurado. O réu não vai saber quem o condenou e quem o absolveu, certo? Agora, se ficar assim, tira um sim e um não, um sim e um não, um sim e um não, já foram 6 votos. O próximo voto é um sim ou é um não, ganha por 4-3. O réu não vai ficar sabendo quem votou sim, quem votou não, advogado de defesa, nem o promotor, nem o juiz, nem ninguém vai saber. Então é garantido o sigilo das votações, tá? Então vamos lá. Não é permitido também perturbar a manifestação do conselho que vai votar, ok? Não pode perturbar, não pode influenciar, a não ser durante o júri. O promotor vai tentar convencer os jurados, enquanto a defesa vai tentar convencer de outra parte, isso sim, mas não na hora da votação. E o juiz fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente, e ele bota para fora mesmo, ele pede ao oficial de justiça e o apoio quase sempre da polícia militar presente também, quase sempre é requisitado, tá? 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, quesitos são as perguntas que o juiz vai elaborar, né? Ou que a própria lei obriga, né, que seja feito. O juiz presidente, o juiz, né, mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim, 7 a palavra não. Eu expliquei isso no artigo anterior, né? Posso seguir adiante. Artigo 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas, geralmente não são urnas madeira, mas geralmente é uma sacola de pano, em geral, que não é transparente, né? Em urnas separadas, as cédulas correspondentes aos votos. Então, assim, votou, passa um oficial de justiça e recolhe todos os votos. Entrega na mão do juiz. O juiz vai contar esses votos. O outro oficial de justiça passa e recolhe os votos que não forem utilizados. Agora tem uma outra... Aí o juiz vai lá ver qual que ganhou. Aí tem um outro quesito a ser votado. Um oficial de justiça distribui os votos de sim, de não. Cada jurado vai ficar com sim, com não.
o juiz explica qual é o quesito, como que se espera que ele responda, como que a acusação espera que ele vote, como que a defesa espera que ele vote, o juiz explica e ele esclarece, aí eles votam, o oficial de justiça recolhe esses votos do voto, entrega para o juiz, recolhe depois os votos que não foram utilizados. Se tiver um outro quesito, distribui todas essas cédulas de novo. É assim, tá? Muito bem, olha. Capítulo 2, né? Prossegue aqui, capítulo 2. E está falando do quê? Está falando do artigo 513 em diante, que fala dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Nada sobre júri mais, né? O júri começou para nós aqui no 406, saltou depois e foi até o artigo anterior. Então eu já me despeço por aqui, essa aula fica mais curta, mas pelo menos fica aí bem explicadinho para que vocês entendam, né? Lembrando aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se quiser ter acesso aos PDFs, entre em contato, manda um e-mail para explicaisodireitoconcursos@gmail.com. Eu encerro aqui esta aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar então, né, dos crimes de responsabilidade do funcionário público. Meu abraço aqui para vocês. O curso de Código de Processo Penal logo termina aí, mais umas 4 aulas, acho no máximo, a gente termina. Bons estudos, pessoal. Se inscreva no canal, divulgue nosso canal, ajude ele a crescer, tá? Para trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Grande abraço.